27º dia. A inacreditável traição. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. João, capítulo 16, versículo 32. Na noite anterior à morte de Jesus, um verdadeiro depósito de aflições caiu sobre ele. Em algum lugar entre a oração no Getsêmani e a provação marcada por escárnios, está o que deveria ser a cena mais escura da história do drama humano. Chegou Judas, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículos 47 e 51. Judas chegou com uma multidão irritada. João é ainda mais específico. O termo que ele emprega em seu Evangelho, capítulo 18, versículo 3, é a palavra grega speira, ou um grupo de soldados. No mínimo, speira descreve um grupo de 200 soldados. É claro que em um grupo desse tamanho há uma pessoa que defenderá Jesus. Ele veio para ajudar tantas pessoas, todos aqueles sermões, todos aqueles milagres. Esperamos uma pessoa que declarará: Jesus é um homem inocente. Mas ninguém o faz. As pessoas que ele veio salvar se voltam contra ele. É quase possível perdoarmos a multidão. O contato dessas pessoas com Jesus foi muito breve, muito casual. Talvez não tenham tido a oportunidade de conhecê-lo melhor. Mas os discípulos tiveram. Eles o conheceram melhor. Mas defenderam Jesus? Dificilmente. O fato mais duro que Jesus teve de aceitar foi a inacreditável traição dos discípulos. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Mateus, capítulo 26, versículo 56. Do ponto de vista humano, o mundo de Jesus veio abaixo. Nenhuma ajuda das pessoas, nenhuma lealdade de seus amigos. Mas não era assim que Jesus via a situação. Ele viu algo completamente diferente. Ele não tinha se esquecido das circunstâncias, apenas não se limitou a elas. De algum modo, ele era capaz de ver o que era bom em meio às coisas ruins, o propósito na dor e a presença de Deus no problema. 28º dia. O tema da coroa. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Mateus, capítulo 27, versículos 27 e 29. Por toda a Bíblia, seja em Gênesis, Número, Provérbios, os espinhos não simbolizam o pecado, mas a consequência do pecado. Enfatizo o tema dos espinhos para sugerir um assunto que você talvez nunca tenha considerado. Se os espinhos são os frutos do pecado, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus não é um símbolo do fruto de nosso pecado que penetrou seu coração? Quais são os frutos do pecado? Pise na sarça da humanidade e sinta alguns cardos: vergonha, desgraça, desânimo, ansiedade. Nosso coração já não se viu em meio a estas sarças? No entanto, isso não aconteceu ao coração de Jesus. Ele nunca se feriu com os espinhos do pecado. O que você e eu enfrentamos diariamente, ele nunca conheceu. Ansiedade? Ele nunca se preocupou. Culpa? Ele nunca foi culpado. Jesus nunca conheceu os frutos do pecado até assumir o pecado por nós. E ao fazê-lo, todas as emoções do pecado vieram sobre ele como sombras em uma floresta. Ele se sentiu ansioso, culpado e sozinho. Você não consegue ouvir a emoção em sua oração? Deus meu, por que me desamparaste? Essas não são palavras de um santo. Esse é o clamor de um pecador. E essa oração é uma das partes mais admiráveis de sua vinda. Mas posso pensar em algo ainda maior. Você quer saber o que é? Quer saber a coisa mais interessante sobre aquele que trocou a coroa do céu por uma coroa de espinhos? É que ele o fez por você,
somente por você. 29º dia. O primeiro passo para a cruz. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. A estrada mais célebre do mundo é a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. Segundo a tradição, é a rota que Jesus fez do átrio de Pilatos até o Calvário. O caminho é marcado por paradas usadas pelos cristãos para suas devoções. Uma parada marca a passagem do veredito de Pilatos, outra, o momento em que Simão aparece para carregar a cruz. 3 paradas comemoram os tropeços de Cristo, outra, as suas palavras. Ao todo, há 14 paradas, cada uma delas como um lembrete dos acontecimentos da jornada final de Cristo. A rota é precisa? Provavelmente não. Quando Jerusalém foi destruída em 70 d.C. e novamente em 135 d.C., as ruas da cidade foram destruídas. Consequentemente, ninguém sabe exatamente qual foi o caminho feito por Cristo naquela sexta-feira. Mas sabemos onde o caminho realmente começou. O caminho começou não no tribunal de Pilatos, mas no céu. Jesus começou sua jornada quando deixou sua casa à nossa procura. Munido com nada mais do que uma paixão para ganhar nosso coração, ele veio prestando atenção. Seu desejo era singular: levar os filhos de Deus para casa. A Bíblia tem uma palavra para essa busca: reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A palavra grega para reconciliar significa retribuir algo de outra maneira. A reconciliação costura novamente o que se desfez, inverte a rebelião, reacende a paixão que esfriou. A reconciliação toca no ombro do desobediente e o convence a ir para casa. O caminho que leva à cruz nos revela até onde Deus irá para nos chamar de volta. 30º dia. Ele viu a lista. Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Venha comigo ao Monte Calvário. Veja os soldados empurrarem o carpinteiro ao chão e estenderem seus braços contra as vigas. Um pressiona o joelho contra o antebraço e um cravo em uma de suas mãos. Jesus vira o rosto na direção do cravo no momento em que o soldado levanta o martelo para fincá-lo. Jesus não poderia tê-lo detido? Flexionando o bíceps, cerrando o punho, ele poderia ter resistido. Não foi esta mesma mão que acalmou o mar? Chamou os mortos? Mas o punho não se fecha, e o momento não é interrompido. O martelo soa, a pele rasga e o sangue começa a pingar e depois a correr. Em seguida, surgem as perguntas. Por quê? Por que Jesus não resistiu? Porque ele nos amou, respondemos. Esta é uma verdade, uma maravilhosa verdade, mas, perdoe-me, uma verdade parcial. Ele tinha mais razões. Ele viu algo que o fez permanecer ali. Enquanto o soldado pressionava seu braço, Jesus virou a cabeça para o lado e, com o rosto apoiado no madeiro, ele viu um martelo? Sim. Um cravo? Sim. A mão do soldado? Sim. Mas ele viu algo mais. Entre sua mão e o madeiro havia uma lista, uma longa lista. Uma lista de nossos erros, nossas concupiscências e mentiras, momentos de ganância e anos perdulários. Uma lista de nossos pecados. As más decisões do ano passado. As más atitudes da semana passada. Lá, em plena luz do dia, para que todo o céu pudesse ver, estava uma lista de seus erros. Ele viu a lista. Sabia que o preço daqueles pecados era a morte. Sabia que a fonte daqueles pecados era você. E uma vez que não poderia suportar a eternidade sem você, ele escolheu os cravos. 31º dia. Desgraçado.
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Cada aspecto da crucificação almejava não apenas ferir a vítima, mas envergonhá-la. A morte de cruz normalmente era reservada para os piores transgressores, escravos, assassinos, criminosos e assim por diante. A pessoa condenada tinha de marchar pelas ruas da cidade carregando sua cruz nos ombros e usando uma placa em volta do pescoço que especificava seu crime. No local da execução, ela era despida e ridicularizada. Cícero, um grande orador e escritor romano, relata que a crucificação era terrível, devendo ficar distante do corpo e dos pensamentos. Jesus não foi somente envergonhado diante das pessoas, mas foi envergonhado diante do céu. Uma vez que carregou o pecado do assassino e do adúltero, ele sentiu a vergonha do assassino e do adúltero. Embora nunca tenha mentido, ele carregou a desgraça de um mentiroso. Embora nunca tenha enganado, ele sentiu o embaraço de um trapaceiro. Uma vez que carregou o pecado do mundo, ele sentiu a vergonha coletiva do mundo. Enquanto estava na cruz, Jesus sentiu a indignidade e a desgraça de um criminoso. Não, ele não era culpado. Não, ele não tinha cometido um pecado. E não, ele não merecia ser sentenciado. Mas você e eu éramos culpados, cometemos pecados e merecíamos a sentença. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13.